Bom, no Rio de Janeiro, Campeonato Carioca, tá? E aí a gente vai ver o Botafogo que perdeu, hein, Zinho? Aliás, foi no Espírito Santo, certo? Esse jogo. E o Madureira venceu por 2-0, Zinho. Isso, lá em Cariacica, o Botafogo optou por mesclar o time, né? Ou ter até mais jogadores que não são considerados titulares. Depois entrou, né? Depois entrou no jogo, né? O Igor Jesus entra no jogo, começa a mexer um pouquinho. Começou até o Alex Telles, mas depois entra o Cuiabano. Começa o Matheus Ponte também na lateral direita, não é o Vitinho. E aí pegam um Madureira que está fazendo uma campanha aí de razoável para boa. É um campeonato que provavelmente os três grandes não estarão na semifinal. Que o Volta Redonda está muito perto disso, que é o líder do campeonato no momento, com 16 pontos, e ainda está jogando contra o Nova Iguaçu em casa. Então, assim, pelo menos um grande vai sofrer, não vai classificar. E essa derrota do Botafogo traz uma esperança para o Fluminense, que estava atrás com o empate de ontem com o Flamengo. A situação se complicou ainda mais. Faltam 2 rodadas, né? O Fluminense pega, se não me engano, é o Nova Iguaçu e a Portuguesa, mas não dependia só das suas forças. O Botafogo ainda vai ter que torcer por tropeço, mas o Botafogo vai fazer o jogo que ele tem atrasado contra o Flamengo. Ambos jogaram a final da Supercopa e por isso não jogaram o Clássico Carioca, que vai ser disputado no meio de semana. Então, assim, é outro jogo que ficou muito decisivo para o Botafogo agora, né? Perder o Clássico para o Flamengo pode trazer uma complicação na tabela. Porque os pequenos do Rio de Janeiro estão pontuando. Os times estão somando pontos e estão complicando os grandes. Nesse momento o Volta Redonda é o líder da competição, uma partida a mais que o Flamengo, como o Zinho falou, tem essa partida atrasada entre o Flamengo e o Botafogo. O Flamengo é o segundo, o Vasco é o terceiro. O Nova Iguaçu, que foi o finalista no ano passado, já está na 4ª posição. E o Fluminense está na 9ª posição só, hein? E isso quer dizer que nem para Taça Rio o Fluminense, se ele terminar assim, né, na 9ª posição, nem para Taça Rio ele se classifica. Então, assim, uma situação bem... Se você levar em consideração o que aconteceu ontem, vou falar uma palavra só, Jesus. Foi difícil mesmo, né, Pascoal? Foi um dos piores desse ano, hein? E olha que eu vi jogo ruim. Olha que eu vi jogo ruim. Pode ser o da temporada. Pode ser? Será? De ruim, né? De ruim. Se a gente pensar em clássicos, assim, né? Com essa expectativa, com esse tamanho, vai estar nessa briga mesmo. Um clássico que não aconteceu nada. E o Fluminense vai deixando uma impressão bem ruim, viu? Muita coisa para resolver. Apesar da vitória contra o Vasco, né? Claro, depois, sim. né? Mas aí tem assim, oscila muito. A vitória no meio de semana. Bom, Botafogo 19 finalizações, o Madureira 13. Botafogo finalizou melhor. Bolas na trave aí, uma do Madureira, escanteios também, a vantagem do Botafogo, faltas cometidas, pelo menos poucas faltas, né? 9 contra 8. Então, esses os números de Botafogo e Madureira, vitória então do Madureira por 2-0. Fala pessoal, Botafogo e Madureira, 2-0 para Madureira, mas esse aí passa longe de ser o foco aqui do canal, porque é Campeonato Carioca. Você pode não gostar, mas eu adoto essa postura. Carioca a gente comenta sobre, mas não é alvo de muito tempo de análise ou muito desgaste mental com relação a isso. Meramente uma sequência de jogos treinos. Não quero ser goleado em nenhum deles. Mas como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, pouco importa. O que importa são as negociações com o Hellraiser, que deu para trás, Bitelo, que está andando, Santi Rodrigues dizem que está muito próximo, e o técnico que, segundo muitos, o Textor definiria o seu técnico nesse final de semana e faria uma proposta nos próximos dias. Aí, segunda, terça, quem sabe, teremos novidades sobre o futuro técnico e tirar o Leiria urgentemente do cargo, tá? Então, para falar sobre mais no final do vídeo e analisar opiniões sobre esses temas, né? Antes de começar isso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos de cada vídeo novo que a gente postar aqui no canal. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal aqui sendo membro. Então, nós somos o canal que mais posta conteúdo
horas de conteúdo diário sobre o Fogão. Então dá moral pra gente, dá trabalho pra fazer e igual esse canal aqui, não é porque eu faço não, mas igual esse canal aqui não tem, tá bom? Vamos partir aqui para mais conteúdo, teremos mais conteúdo amanhã de manhã também e não vai faltar vídeo para comentar sobre o Fogão, tá bom? Então ativa o sininho que tem muita coisa para vir por aí. Vamos partir pro vídeo, reagir aos próximos vídeos e no final de conversa. E para abrilhantar o Se For Chorar Manda Áudio, ele, Bruno Pet, que estava comentando a partida Botafogo versus Madureira com Tauê Neves. Pet, muito boa tarde para você e eu já vou pedir uma análise geral da partida, você que estava nessa transmissão, que acabou de passar aqui no Bodinho. Boa tarde. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Vini, Mari, Fefux. Esse discurso que o Vini falou agora, que algumas pessoas entoam sobre o Botafogo, calma, ainda tá no começo, é só o Carioca, não sei o quê. Acho que esse discurso valia há algum tempo atrás, até a quinta, até a sexta rodada. O Botafogo, de fato, teve uma temporada em 2024 que demorou mais para acabar. O Botafogo foi campeão da Libertadores, foi lá disputar o Mundial, saiu de férias mais tarde, então os jogadores também voltaram de férias depois. Então, achava natural que ali naquele começo, enfim, perdeu o técnico, muitos jogadores, muitas trocas no elenco, né? Uma reformulação, dá pra gente falar que o Botafogo está sofrendo no seu elenco. Então, esse discurso era válido, valia. Só que o Botafogo já disputou uma Supercopa do Brasil, que, entre aspas, dá pra gente dizer que abriu mão, a verdade é essa, pelo planejamento, porque não tinha técnico, o elenco ainda não está formado, e, enfim, foi enfrentar um Flamengo que vem de uma sequência já com o mesmo treinador desde a reta final da temporada passada, um elenco que passou por menos reformulação do que passou o Botafogo e acabou sendo amplamente dominado pelo Flamengo naquela disputa. Agora, já está na reta final do Campeonato Carioca, o Botafogo periga a não se classificar para as semifinais mais uma vez, né? Seria o terceiro ano consecutivo, tem alguns clássicos pela frente, contra o próprio Flamengo de novo, tem contra o Vasco, tem a Recopa, que é mais uma disputa de título que o Botafogo se credenciou a disputar por ter sido campeão ano passado, por ter sido campeão da Libertadores, enfrenta o Racing. E a pergunta é, o Botafogo vai enfrentar o Racing ainda sem técnico? Porque a verdade é que o Carlos Leiria, ele tá quebrando um galho ali. O Carlos Leiria é um técnico do Sub-20, que tá quebrando galho enquanto o Botafogo não contrata um técnico. O John Textor, ele prega muito uma situação de paciência, né? Não, eu tenho que ter paciência para escolher porque eu tenho que escolher certo. Eu concordo e eu entendo. Só que até quando vai durar essa paciência? O Botafogo vai abrir mão, entre aspas, de mais um título, de mais uma disputa na Recopa contra o Racing? Vai abrir mão também do Campeonato Carioca? Enfim, não sabemos. E vai além, né? Porque não é só o técnico. O time que jogou hoje do Botafogo, que fez essa partida ruim contra o Madureira, ele é o reserva dos titulares. É o time reserva do Botafogo. Não é mais o time de garotos, não. É o time reserva. Se os titulares ficarem de fora dos jogos do Botafogo, quem vai entrar em campo serão esses que jogaram hoje contra o Madureira. É claro que a gente ainda espera que o Botafogo entre forte na janela de transferências, que cheguem mais jogadores. O Botafogo está esperando, por exemplo, a chegada do Jair, zagueiro que vem do Santos, um jovem zagueiro, baita potencial. Achei uma excelente contratação do Botafogo. Só que ele está na disputa do Sul-Americano, ele é titular da Seleção Brasileira Sub-20 e ainda sequer assinou o contrato. Então, por isso, o Botafogo ainda não anunciou a contratação. O Botafogo continuou no mercado, estava tentando o Rollheiser, que fechou com o Santos. Tá tentando, a última notícia que eu vi, o Nathan Fernandes, ponta do Grêmio, jovem também, bom jogador, seria uma ótima contratação ali para rodar o elenco e tudo mais. Mas a verdade é que hoje, no dia 9 de fevereiro de 2025, o elenco do Botafogo, quando a gente olha para o time reserva, é esse que entrou em campo contra o Madureira. E isso preocupa, né? Porque assim, tem alguns jogadores ali que não são do mesmo nível, Ana, do elenco do Botafogo de 2024. Então, jogadores abaixo. Alguns jogadores que eu acho que até tem potencial, mas que ainda não viraram, que é o caso do Yarlen, por exemplo. O Yarlen hoje jogou mal, mas ele tem 18 anos. Ele é um garoto. Eu acho que ele tem potencial para, quem sabe, um dia jogar com mais frequência nesse time do Botafogo. Mas é um garoto, que talvez não esteja pronto ainda para jogar no time profissional. E aí a gente tem outros, tem o próprio Kaique, que jogou centroavante, o Lobato, o Serafim, que eu acho bom zagueiro, mas que, enfim, hoje mais uma vez saiu sentindo lesão. Então, acho que a situação do Botafogo começa a preocupar. Acho que a paciência do torcedor
não é a mesma do John Textor a essa altura do campeonato. Perfeito, Pet. A gente vai falar muito sobre isso. Você vinha falando também, né? Há muitos jogadores jovens, como você deu o exemplo agora, e é o que o Ciro traz aqui. Não são ruins, precisam de ajustes, precisa de uma visão técnica, que eu acho que é justamente o que entra muito na sua análise. Só também, a gente tem as entrevistas de Patrick de Paula pelo Botafogo, Coutinho também pelo Madureira, a gente já vai rodar, mas antes, tem uma galera nova chegando aqui, né? Falando, por que você está usando o chororô para falar aqui do meu time? Não é sobre o seu time, o programa se chama Se For Chorar, Manda Áudio. Por isso que eu uso esse chororô, para você trazer justamente a sua voz, sua reclamação, sua opinião, o que você quer que a gente debata, o que você quer que seja ouvido aqui, né? A sua análise, a sua voz, no 11 97 248 6047. Por isso, justamente, mande áudio. Não é a respeito do seu time, eu falo isso a respeito de todos os times, afinal, é um programa pós-jogo. Mas agora sim, produção, pode rolar as entrevistas. De a gente tá fazendo o que a gente mais gosta. Cara, sobre o resultado, a gente criou chance, propomos o jogo, mas infelizmente não aconteceu. O resultado foi negativo, não foi o resultado que a gente queria. A gente buscou o jogo, a gente propôs o jogo, criamos a oportunidade, mas não efetivamos o gol. Mas agora a gente passa uma borracha nisso. Quarta-feira já tem um clássico pela frente. É um clássico que a gente quer jogar, quer ganhar. E como todos os jogos, o Botafogo entra para ganhar. Mas infelizmente hoje não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, descansar, porque quarta-feira já tem um clássico. Obrigado. Boa tarde a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo gol, pela partida, pela vitória da equipe. E aquele momento é um momento muito especial. Venho trabalhando cada dia a mais para que esse momento chegasse. E chegou num momento especial. A equipe precisava desse ponto, corremos atrás, treinamos, se dedicando. E hoje fui feliz e fiz o gol ali no finalzinho. A gente sabe que com esses 3 pontos agora, a tabela fica muito unida ali, digamos assim, né? Muito embolada, porque o Madureira também chega a 12, são 4 equipes com 12 pontos agora. Então, quão importante foi vencer hoje, vencer o Botafogo, mas principalmente chegar a essa pontuação que ainda dá para sonhar com a classificação. A gente não... Antes do jogo estava fora da classificação. Não sei como é que foi o resultado da partida dos outros adversários, mas esse ponto foi muito importante. Demos um salto na tabela bem, mas é isso, vamos trabalhar. Então temos aí as entrevistas pós-jogo, né, tanto por parte do Botafogo quanto por parte do Madureira. Mas, Vini, a gente que fez o pré, a gente estava acompanhando também a partida, né? Eu também estava acompanhando o chat durante a partida. E há torcedores que falam, ainda é cedo, porque se pegam muito pelo fato de que o Arthur Jorge foi anunciado ali no início de abril do ano passado e realmente teve um futebol exemplar em 2024, né? Vem de um dos anos mais vitoriosos, se não o mais vitorioso. Mas, por outro lado, tem gente que fala, essa paciência do Textor, igual o Pet falou, realmente não está condizendo muito com o que acontece. Queria sua opinião sobre isso também. Antes eu queria falar que, assim, eu achei incrível a Aninha tendo que explicar para o torcedor botafoguense o nome do programa, a questão do chororô, assim, foi muita coincidência, gente, mas calma, não foi uma implicância, pelo amor de Deus. E sobre o Botafogo, não, já tá tarde já. A diferença do ano passado é que no início do ano, o Botafogo não tinha a credencial de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não tinha uma Recopa para jogar, não jogou uma Supercopa, diferente desse ano. Já jogou a Supercopa e perdeu para o Flamengo, jogou muito mal, como o Pet falou, agora tem a Recopa, vai chegar sem técnico? Lógico que o torcedor está preocupado, não tem essa, não tem como falar que está cedo. Tem torcedor reclamando do planejamento do Botafogo, está precisando de peças, está precisando de técnico, e como eu falei, a gente já está em fevereiro. Daqui a pouco março, daqui a pouco início do Brasileirão. Aí esse técnico chega muito em cima, aí tem que treinar o time, aí o time não encaixa. Aí todo aquele ciclo vicioso do futebol brasileiro. E Vini, tem um detalhe, né? Ou Ana, desculpa te atropelar aí. O detalhe é que no ano passado, o Botafogo começou com um técnico. Tinha o Thiago Nunes. É que ele foi demitido. E aí teve a troca para a chegada do Arthur Jorge. Hoje, o Carlos Leiria, pelo menos, não foi anunciado em lugar nenhum que ele é o técnico do Botafogo. Ele está ali como um interino enquanto não chega um treinador de fato.
Então, isso para mim é uma grande diferença, né? Porque você começar com um técnico, enfim, entender que o trabalho dele não vai vingar e você quiser trocar, beleza, ok, isso a gente vê no futebol brasileiro o tempo inteiro, né? Toda semana a gente vê alguém trocando o treinador. Mas a verdade é que hoje, se alguém chega, por exemplo, no Botafogo hoje para assumir o Botafogo, não vai ser uma troca de treinadores. O Carlos Leiria vai voltar à sua função, que é ser técnico do Sub-20, e quem chegar vai assumir o time principal. Então, hoje o Botafogo não tem técnico. É diferente do ano passado, que o Botafogo tinha um técnico e fez a troca. Perfeito, Pet. Também queria perguntar a opinião sobre isso de Mari e Fefux. Afinal, Mari, a sequência do Botafogo é o Flamengo em jogo atrasado pelo Campeonato Carioca, que inclusive vai ser transmitido aqui no canal Gold no dia 12, quarta-feira. Boa Vista, Racing pela Supercopa e termina esta primeira fase do Carioca na 11ª rodada contra o Vasco, mais um clássico. Pois é, são 2 clássicos em pouquíssimo tempo e o Vini falou bem, né? O Botafogo já teve um clássico no início do ano e que valia título. Eu acho que isso é o problema também, porque a crise, ela aumenta, né? Se o Botafogo tivesse perdido para outro clube na final, né? Se fosse um clube aqui de São Paulo, enfim, de outro lugar, talvez os torcedores não ficassem tão na bronca como ficaram por ser um clássico da forma que foi um Flamengo muito dominante sobre o Botafogo. E aí você vê o Botafogo nessa tabela de classificação, tem um ponto que o Pet lembrou bem, que é mais uma vez o Botafogo podendo ficar fora das fases eliminatórias do Campeonato Carioca. Ano passado a gente até fez aqui, né, a Copa Rio, que o Botafogo acabou vencendo, mas assim, um time que é campeão da Libertadores, o time que é campeão do Campeonato Brasileiro da forma que foi, né, com um domínio muito grande, um time que jogando pra frente, né, com o Arthur Jorge acabar caindo na primeira fase do Campeonato Carioca não é normal. Nos outros anos, também não deveria ser normal, pelo tamanho do Botafogo, mas a gente entendia toda a crise também por fora e um time que não estava tão bem dentro de campo. Mas é isso também, é os prós e contras de um time vencedor. Todo botafoguense ano passado viveu o melhor ano da sua vida, talvez, e agora vê o seu time acabar perdendo algumas peças essenciais. Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, perdeu o técnico, outros jogadores que acabam saindo também. Tiquinho também saiu e já está se mostrando um bom jogador no Santos, então era um jogador importante para esse time do Botafogo. Então acho que tem muita coisa envolvida aí, Aninha, e 2 clássicos pela frente pode complicar ainda mais a situação. Se vence, pode dar uma tranquilidade, pode ficar mais de boa, pode se classificar até mais tranquilo no Campeonato Carioca, mas se perde os 2 clássicos, aí o Pet falou, a paciência da torcida já não tem paciência, né? Aí vai chegar realmente no limite e o Textor e a diretoria do Botafogo vai ter que fazer alguma coisa. Ou para trazer esse técnico logo, ou para contratar reforços para que o Botafogo possa esse ano tentar brigar mais uma vez. E aquilo, né, Fefux? A estreia do Botafogo com o time titular no Carioca foi justamente num clássico contra o Fluminense e o Botafogo venceu. Contra o Nova Iguaçu também não poupou, estava com o time titular, venceu por 1-0, mas teve um quadro de lesões, por isso que hoje optou por ir com o time alternativo, só usou Alex Telles. Para você, esse poupar e não poupar, o calendário é muito grande, a gente viu a sequência de clássicos, tem a Recopa, queria saber o que você pensa sobre isso também. Eu acho que, assim, a temporada do Botafogo, ela não se resume ao Campeonato Carioca, né? Obviamente que a gente está aqui agora especulando o que vai acontecer com o Botafogo, porque o time pode, em certa hipótese, não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, ter que jogar novamente uma Taça Rio. Só que isso só vai ser um problema dependendo do que vai rolar com o Botafogo na sequência do ano. Porque se chegar um Arthur Jorge 2.0 aí, Roberto Mantini, que seja, chega um treinador bom pro Botafogo, e o Botafogo leva de novo uma Libertadores no Campeonato Brasileiro, o torcedor não vai nem lembrar que ficou criticando o que aconteceu no Campeonato Carioca. E o John Textor, eu posso estar errado, o Bruno Pet pode até falar melhor do que eu sobre, né, a personalidade do John Textor, mas me parece um cara muito convicto das coisas que ele vai atrás, que ele pensa. Não parece ser um cara que vai ceder pressão. Assim, eu vou falar num português chulo, tá? Não vai ceder a pressão de rede social porque o torcedor não tá feliz e vai fazer qualquer coisa só pra calar a boca da galera. Não parece que o John Textor é esse cara. O John Textor parece ser um cara muito pelo contrário desse perfil. A gente sabe que tem muitos dirigentes do futebol brasileiro hoje que jogam pra torcida. E a gente já ouviu casos, e não são 1, não são 2, não são 10, de vaza na imprensa aí que a gente está negociando com tal treinador. Aí a torcida vai e massacra na rede social. Aí falou, não estamos negociando com esse cara, né? Isso aí é rumor. Para justamente testar qual é o termômetro da galera na internet. E o John Textor dá um recado que se precisar esperar mais um mês para ter um treinador, vai esperar. Se precisar esperar mais 1 mês e meio para o treinador, vai esperar. Mas com a convicção de que quando chegar um cara certo, vai ser o cara certo. Então tudo depende muito do que é que vai rolar com o Botafogo na sequência da temporada.
Eu acho que perde uma Supercopa pro Flamengo num jogo que foi amassado. Depende, assim, a gente tá falando, mas o Carlos Leiria é o treinador do Botafogo interino. É possível que o Botafogo, mesmo com o Carlos Leiria, apesar da falta de um treinador, vença o Racing na Recopa. Aí a galera também vai ficar um pouco mais calma com relação a isso. Não vai ter tanto, né? Não vai ser um frisson porque tá sem treinador, sendo que ganhou, exemplo do Racing. Pode perder, pode ganhar, obviamente, mas eu acho que o Botafogo tem mais time, inclusive, do que o Racing para ganhar essa Recopa. Mas eu acho que o Textor, ele não vai ceder a pressão, não, né, o Bruno Pet? Pelo menos eu penso dessa forma. Não vai. Eu acho que você está coberto de razão. O Textor é realmente um cara que acredita muito nas suas próprias convicções. Se a gente lembrar aqui, o início do Luiz Castro no Botafogo, o Botafogo teve uma sequência muito ruim com o Luiz Castro. E a torcida estava pedindo a cabeça do Luiz Castro, estava xingando ele no estádio. E o Textor falava, cara, não vou demitir. Enfim, depois o Botafogo fez toda aquela campanha no primeiro turno do Brasileiro 2023, que atropelou todo mundo. Aí depois o Luiz Castro acaba ele pedindo para sair, né? Foi pro Al-Nassr. E, enfim, depois a gente sabe o que aconteceu com o Botafogo naquela temporada. Mas o Textor segurou o Luiz Castro naquela altura porque ele acreditava no trabalho, ele acreditava que ele era um técnico bom. A minha questão aqui, Fefux, que eu acho que me preocupa mais é o seguinte: o Arthur Jorge, ele chega no Botafogo no ano passado em abril, dá super certo, ganha Brasileiro e Libertadores. Mas eu diria que não é o comum um time trocar de técnico no meio da temporada e dar tão certo quanto deu o Botafogo do ano passado. Apesar dos dois últimos times que tiverem ganho, Brasileiro e Libertadores, terem trocado de técnico no meio da temporada. Foi o caso do Botafogo do ano passado e do Flamengo em 2019. Que o Jorge Jesus também chega ali abril, maio e ganha Brasileiro e Libertadores. Mas ainda assim, ainda tendo esses dois exemplos, eu acho que não é o normal. O normal é quando você troca de treinador porque alguma coisa não está funcionando, não está dando certo. Às vezes o cara chega, consegue fazer o time melhorar, às vezes não. Mas eu acho que o Botafogo perde um tempo importante de preparação, de montagem de elenco. Principalmente quando a gente olha para o elenco. O elenco não é um elenco pronto que está esperando um técnico. O Botafogo está montando um elenco sem um técnico. Quem me garante que o técnico que vai chegar aqui vai utilizar o cara que o Botafogo está contratando agora? Não sei, porque não tem nenhum técnico para provar nada. Então, assim, o planejamento, de maneira geral, acho que a mim incomoda. E acho que alguns torcedores também. Por isso que eu entendo a paciência do Textor, mas eu acho que o tempo já está passando. E eu acho que é toda uma conjuntura de fatores também, Vefux. Teve uma situação no Botafogo no início desse ano de pagamento da premiação lá da Libertadores e do Brasileiro com os jogadores, tudo um imbróglio, os jogadores falaram que não iam voltar para treinar e tudo mais. O Botafogo trocou também diretoria, alguns diretores saíram do Botafogo, outros chegaram. Foi uma reformulação grande dentro do clube que o Botafogo ainda está passando por esse processo. E a gente fala de um clube que ainda passa por um processo de reformulação em fevereiro, 9 de fevereiro, quando a temporada começou mais cedo. Já passou Supercopa, Recopa está prestes a chegar e, enfim, logo depois vem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda há tempo de recuperação. Eu entendo o ponto do Fefux. Há tempo para se recuperar, montar elenco, trazer um técnico e conseguir fazer com que tudo dê certo nas competições que, digamos, realmente importem para o Botafogo na temporada. Mas eu também acho que o tempo vai passando, a situação vai piorando. Mais um adendo. O Botafogo acaba de perder um jogador. Seria uma baita contratação para o Santos. Uhum. O torcedor também não está muito feliz com essa. E dizem que o Botafogo já estava com tudo apalavrado, faltava uma assinatura, alguma coisa do Textor, que por ele não estar presente, acabou não acontecendo, e o Santos foi e conseguiu entrar na frente e fazer a contratação. Então, assim, você vai somando uma coisa na outra, a paciência do torcedor realmente já não está mais a mesma. Ô, Pet, quando você diz, só pra gente, até pra informar pra galera de casa, quando você diz de contratação é o Rollraiser, Benjamin Rollraiser? Exatamente. Bom, exatamente. Excelente jogador, tá? Excelente jogador, meia canhoto, novo, bom de bola. Seria o novo Almada pro Não tenha Botafogo, dúvida. Né? É um meia que joga aberto. A diferença é que o Almada é destro, jogava pela esquerda, o Rollraiser é um canhoto que joga pela direita, mas seria uma baita contratação pro Botafogo. Perfeito. Que acabou perdendo pro Santos. Inclusive, para as informações, o André Hernan deu essa informação, o Vene Casagrande também deu. A informação é que as propostas eram iguais, a mesma. E o Benfica falou, Rollraiser, escolhe para onde você quer ir. E aí, por conta dessa situação do Botafogo ter demorado,
o Rollraiser escolheu jogar no Santos. Aliás, hoje em dia, muita gente vai querer jogar no Santos, né? Tem um tal de Neymar jogando lá, que vai chamar a galera para jogar por lá também. Exato. Perfeito. Pet, agradeço muito a sua participação aqui no Se For Chorar Manda Áudio. Agora eu vou te liberar, você estava nessa transmissão também, mas muito obrigada e a gente se vê por aqui no Canal Gold, viu? Eu que te agradeço, Aninha, mandar um abraço para todo mundo também. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Até a próxima, Pet. Pois é, e essa notícia, inclusive, do Rollraiser saiu 30 minutos antes da partida começar realmente, então teve muita gente, inclusive, durante a partida se sentindo insatisfeita. Lembra no pré, como assim? Mas aí tinha gente, o Neymar, né? O Neymar no Santos realmente tá muitos telefones irão tocar e muita gente vai aceitar agora. Fazendo uma aspas aqui, né, dando os créditos ao GE, né, que noticiou aí a contratação do Rollraiser. Só para ler para a galera, para o torcedor botafoguense, né, que tá acompanhando, abre aspas, tá? Na negociação, o Santos venceu a concorrência do Botafogo. O Glorioso chegou a um acordo verbal com o Benfica e o jogador do último sábado. Mas John Textor não bateu o martelo para a contratação porque queria resolver tudo quando retornasse para a Flórida. O empresário estava em Riad, na Arábia Saudita, em uma viagem de negócios. Perdeu o jogador para o Santos. Pois é. Às vezes por detalhes, como o Pet disse, as propostas eram iguais, realmente até chegou num acordo, se eu não me engano, em termos de parcelas, em pagar em 2025, que era o que o Benfica estava pedindo, mas, né, realmente agora fechou com o Santos. E aí, Rodrigo, 2-0, vai contigo. Graças a Deus, né, mas graças a Deus pelo jogo, né, gente, mas foi ruim porque o Botafogo perdeu por 2-0 para o Madureira. Um jogo muito ruim, mais um do Campeonato Carioca. Madureira, 7º colocado, 12 pontos. Botafogo tem 12 pontos, mas é o 4º colocado porque tem uma vitória a mais do que toda essa galera aí, ó. Sampaio Correia, Maricá, Madureira, Nova Iguaçu. Depois vem o Fluminense com 11 na 9ª colocação. Então, o Sampaio, se empatar amanhã com o Vasco, esse jogo é no Lourivaldão. Isso. E aí sim o Sampaio Correia tira o Botafogo do G4. Essa é a possibilidade. Agora, se o Vasco vencer, o que a gente espera, né? Aí não, aí o Botafogo permanece no G4, aí muda só a configuração dos 4 primeiros colocados. Mas então, o Botafogo agora encara o Flamengo. Atenção, esse jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão aqui da Transamérica, mas válido pela 7ª rodada. Estamos na 9ª rodada, 7ª rodada, porque era o jogo do final de semana da Supercopa Rei do Brasil, em que tivemos Flamengo e Botafogo, só que aí por outra competição e o Flamengo venceu. Então temos esse clássico aí, muito aguardado, porque são talvez aí as duas melhores equipes em atividade no futebol carioca, né? E é quarta-feira e depois a equipe do Botafogo tem mais um clássico pela frente, né? Não, tem o Boa Vista sábado. Tem o Boa Vista, perdão, entre esses clássicos, né? O Boa Vista sábado. Termina contra o Vasco ainda sem local definido. Isso, sem local definido, jogo dia 23, a princípio dia 23, né? Em princípio dia 23, Vasco e Botafogo, domingo 4 horas da tarde, ainda sem local definido. Não pode ser no Maracanã, porque tem Fluminense e Bangu no mesmo horário. Isso, e no dia 15, né? Que é esse jogo contra o Boa Vista, o jogo é em Bacaxá, tá, gente? O jogo é em Saquarema, em Bacaxá ali, o Bacaxá que é distrito de Saquarema, sábado, 7 horas da noite, o suculento Boa Vista e Botafogo. É a última partida, né, o Vitoca, do Glorioso contra equipes de menor investimento. Não, porque pode vir até sair. Não, sim, eu tô falando nesse momento. Na fase classificatória. Tem 2 clássicos pela frente contra Botafogo e contra Flamengo e Vasco, e ainda tem o Boa Vista nesse meio tempo. Já o Madureira, como a gente falou aqui, The Beautiful Girl Arena, semana que vem, recebe Bangu e Madureira. Depois, The Big Orange Arena. Isso, Laranjão. Porque aí o Madureira visita o Nova Iguaçu, domingo, dia 23, 4 horas da tarde. Madureira com chances de classificação. Fim de papo no Kleber Andrade, de 2 para o Madureira, 0 para o Botafogo. E quem volta aqui no som da Transamérica é ele, o locutor que geral gosta, Vitor Costa. Pô, valeu, Machado. Fim de papo, 2-0 Madureira. Farias. Classificação no Botafogo tá em risco, hein? Tá em risco. A gente calculava um cenário mais tranquilo pro Botafogo, partindo das vitórias contra a Madureira e Boa Vista, que são os pequenos que o Botafogo ainda iria enfrentar. Enfrentou Madureira, 0 pontos. Vai ter que descontar em cima do Boa Vista 3. Vai ter que tentar fazer 3 pontos num dos clássicos. Não que o Botafogo seja incapaz, até porque o Botafogo vai jogar com os titulares, provavelmente, tanto contra Flamengo, também contra a equipe do Vasco da Gama, mas fica aí um cenário um pouquinho mais em aberto, com uma pressão um pouco maior para os clássicos. Ficou uma situação não muito confortável para a equipe alvinegra, muito por conta de uma atuação preguiçosa. Hoje acho que não vale nem a pena aprofundar muito em cima disso. O Botafogo preguiçoso, um Botafogo com a parte física muito abaixo, um Botafogo tecnicamente displicente,
não me parecia com tanta vontade de entrar em campo. A gente já ressaltou isso aqui em alguns momentos, né? A mensagem que o Textor transmite quando ele diz que a temporada só começa em abril, fica aparecendo para os jogadores também que dá para se poupar. E veja bem, eu não acho que o Campeonato Carioca tenha que ser um campeonato em que você tem que meter o pé, que você tem que se dedicar ao máximo. Assim, dedicação tem que ter, mas não precisa ultrapassar o seu limite. Acho que o Botafogo talvez esteja dosando isso um pouquinho errado. Hoje dosou muito mal, mas jogou quase que assim. Vamos lá ver o que acontece. Ainda leva o jogo pro Espírito Santo, é uma viagem. Isso vai interferindo na mente do jogador também, tá? Vocês acham que não, mas interfere. Não vai poder jogar no Rio, tem show da Shakira. Vamos pro Espírito Santo. Cara, nossa, vou ter que entrar no avião pra jogar um jogo que seria de estadual. Aí começa a mexer. Não deveria, gente, não deveria, mas acontece. E o Botafogo teve uma atuação muito ruim. O Madureira certinho na dele, sabendo das limitações. O Daniel Nery montou um time corretinho, um time ajustadinho e que soube definir um lance do primeiro e um lance do segundo tempo. Pro Botafogo fica uma pressão maior e cada vez mais, né? Cada tropeço desse, por mais que o Carioca não tenha tanto impacto na temporada, cada tropeço desse vai fazer o torcedor lembrar do técnico. Tem que chegar técnico e tem que chegar reforço. Reforço parece que o Botafogo tá, aos pouquinhos, tá chegando. E pra fechar meu raciocínio, eu tenho falado o seguinte, jogador chegar na reta final da janela nem me incomoda tanto, porque tem que qualificar bem seu elenco, não é sair contratando. Vale o mesmo raciocínio pro técnico, não dá pra contratar qualquer um, mas também perder aí um mês já, quase que um mês e meio de pré-temporada, de fase de preparação, me parece algo exagerado. Vamos ver o que o Botafogo faz essa semana, ao que tudo indica pelo que vimos no noticiário. O John Textor acelerou a busca por um treinador no fim de semana. Então quem sabe surge uma notícia boa, porque até aqui 2025 não vem sendo tão convidativo para o torcedor. Eleições do jogo, Gabriel Farias, começando com o Brabo. Quem foi o melhor em campo neste Madureira 2, Botafogo 0? Vagninho, não só pelo gol marcado, né? O primeiro que colocou o Madureira na frente, mas assim, pela dinâmica que ele tem com bola no pé, ele consegue fazer a transição bem, defesa e ataque. E não é de hoje, tá? Os poucos jogos que eu assisti do Madureira no campeonato quase sempre tinham um Vagninho chamando um pouco mais a responsabilidade. Um time que, vamos combinar, não ajuda muito o Vagninho também. Se ele tivesse um time um pouquinho mais redondo, ele conseguia de repente desenvolver melhor. Talvez o Vagninho até tenha uma projeção legal, né? Pega um clube melhor pra jogar na sequência da temporada, já que o Madureira nem tem calendário nacional esse ano, vai ficar só em Campeonato Carioca e na Copa Rio. Vagninho é o brabo do jogo. E o Bananada, quem foi o pior em campo nesta derrota Fogão? Muita gente foi mal no Botafogo, mas o Danilo Barbosa, pra mim, é emblemático, né? Porque você escala um time como esse, bem mesclado. Pô, quem é do grupo principal tem a responsabilidade de fazer a qualidade subir. E o Danilo, ano passado, você pode pegar aí, teve facilmente quase 50 jogos, posso estar errando aqui um pouquinho o número, porque é um jogador sempre muito utilizado, né, e que poderia ter agregado um pouco mais. É um jogador que pra mim até disputa a posição. Hoje é difícil imaginar Marlon e Gregory perdendo a posição, mas acho que o Danilo deixa a disputa um pouco mais quente. Só que aí tem um outro ponto também. O Danilo nem conseguiu ser relacionado no último jogo, aí quando estava à disposição o Carlos Leiria não utilizava. Aí é basicamente não, acho que é o primeiro jogo que ele entrou em campo na temporada. E aí, irmão, jogou alguns minutinhos, né? Aí o cara também, né, assim, tem muito erro que é questão técnica fácil de ser resolvida e que o jogador do nível do Danilo, um pouquinho mais concentrado, consegue encurtar a questão da parte física. Foi muito mal, Danilo Barbosa hoje, por isso é o Bananada do jogo. Fala, meus amigos, minhas amigas, que coisa pavorosa, né? Meu Deus do céu, que coisa ridícula, vergonhosa. Até quando a gente vai ter que acompanhar esse bando de jogadores sob um comando, quer dizer, desgovernados, sem comando, né? Hoje, à beira do campo, a situação era tão lastimável que o Marlon Freitas e o Gregory tiveram que ser os treinadores do Botafogo. Essa é que é a grande verdade, né? Eu já falei para vocês que o time simplesmente está desmotivado. Os caras estão desmotivados. Os caras já estão com a paciência por aqui com o Carlos Leiria. Eles não aguentam mais. Repito, é como se você pegasse um estagiário que está no segundo período de uma faculdade para comandar a Google. Enquanto você não escolhe o CEO, gente, o CEO vai ser escolhido, vai ser um CEO do caramba. Mas enquanto isso, a gente bota aqui o estagiário Zezinho, que está no segundo período de administração para comandar vocês. É o Carlos Leiria, cara. Então, assim, eu até acredito, vocês podem dizer aqui no chat, porque, galera, tô nem aí para Campeonato Carioca, mas a imagem do Botafogo é que importa, tá? É a imagem do Botafogo é que importa. O Botafogo ainda deve estar lá no G4, né? Eu acho. Porque o Bangu empatou com o Maricá conseguiu a proeza, né, de empatar com o Bangu. Então, eu acho que o Maricá chegou a 12. Eu não sei se o Botafogo
Acho que o Botafogo continua com 12, né? Perdeu para o Madureira. E não sei se continua ali na 4ª colocação, tal, não me interessa isso. 4º lugar, Thiago Felipe falou, né? 4º lugar. E aí tem o jogo a menos, né? Da quarta-feira agora, que deve tomar outra porrada, né? Bem provável. Então, assim, a imagem do Botafogo, que o Botafogo deixou, é de um time que não perde. A imagem que o Botafogo deixou é um time que não perde. E a imagem que o Botafogo está criando nesse Campeonato Carioca é um time que só perde. Um time que só perde. Ah, mas ganhou 3 jogos colocando a força máxima, tal. Hoje poupou, tal. Poupou, gente, não é questão de não poupar. Tinha que poupar mesmo. Tinha que poupar. O que fez hoje era para ter feito mesmo. E poderia ter poupado até mais gente. Mas nada justifica perder para o Madureira. Nada justifica ser comandado pelo Marlon Freitas e pelo Gregory. Cadê o senhor Léo Coelho, que era o diretor de base e agora foi alçado com a saída do Pedro para ajudar na direção do futebol? Mas o que ele faz no Botafogo? O senhor Léo Coelho, ele faz o que no Botafogo? A gente precisa saber. Alguém precisa dar uma satisfação. Porque perder para Madureira, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Pode ser o time sub-18, pode ser o time sub-17. Perder para o Madureira, e não é só perder, não. Madureira foi o dono do jogo. A Botafogo criou chance. Aliás, fica até difícil, né, a gente ficar elogiando um jogador, elogiando outro. O Kaique, que foi elogiado no jogo contra o Nova Iguaçu, que lástima o jogo do Kaique hoje, né? Que lástima, uma pena. Mas é um garoto, tá certo, tem que entrar, tem que ser trabalhado, né? Mas Rafael Prachetti falou uma coisa que eu acho importantíssima. É uma falta de respeito, e não dos jogadores, não, porque os jogadores são ruins, cara. Esse Vitinho Lopes, ele é horroroso. E o que ele tem de ombro, ele não tem de futebol, ele é horroroso. Ele é horroroso, é uma merda. Mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa disso. Porque ele dá o melhor dele, que é nada. O Kaique tá começando. Ele tá começando. Fez o gol contra o Nova Iguaçu, perdeu 2 hoje, que ninguém perderia. Tá certo. Agora, não tem um treinamento. Não tem treinamento de fundamentos. Os caras estão largados. Quem estava comandando o posicionamento de zaga era o Marlon Freitas e o Gregory, né? Aí Léo Link, eu não posso falar que o Léo Link é uma porcaria por causa do gol que ele tomou, que foi um gol esquisito, né? Um gol esquisito, tal, esse segundo gol. O David Ricardo, perdidinho ali do lado do Serafim. Não posso nem falar, coitado do David Ricardo. Ele simplesmente entrou, ó, vai lá ver o que você faz, né? É isso, cara. Esses caras estão desgovernados. Jogador de futebol, galera, com todo respeito aos profissionais, eles não gozam de um QI que lhes permita fazer uma descoberta científica. Eles precisam de alguém, como qualquer comandado, assim como o soldado, quando vai para a guerra, ele precisa do capitão, do general, para comandar. O profissional, o técnico, precisa ali do analista para dizer o que vai fazer. O pedreiro, a não ser que seja um mestre de obra safo, né? A maioria dos pedreiros são. Mas, normalmente, vou fazer o que nessa casa aqui? Cadê o projeto? Tem que ter um projeto. O arquiteto desenhou o projeto. Está aqui, ó, o projeto. Não tem projeto. Não tem nada. O John Textor, ele já deixou claro que o Campeonato Carioca, que a Supercopa, não servem para nada. Eu sei que não servem para nada, eu concordo que não servem para nada. Ah, o Botafogo vai jogar Taça Rio de novo. Poxa, que pena. Eu gostaria de ver o Botafogo ser campeão. Assim como qualquer campeonato que o Botafogo dispute, eu gostaria de ver o Botafogo ser campeão, né? Que pena que o Botafogo não vai se classificar no Campeonato Carioca ou vai ter dificuldades. Ainda está lá no G4, né? Tem jogos contra Boa Vista e Vasco da Gama. Contra o Flamengo eu não vou contar aqui. Me recuso a contar porque eu sei que vai ser o Leiria à beira do campo. Eu sei que vai ser esse bando aí que não sabe o que fazer com a bola. E aí não tem culpa. O jogador não tem culpa. O jogador de futebol, ele está lá dentro de campo para seguir as orientações, né? Seguir as orientações do treinador. Então, assim, quarta-feira
nem conte com nada. Bom, pessoal, concordo em gênero, número e grau. Quarta-feira, não conte com nada. É um jogo pra gente sequer assistir. Eu vou assistir porque é trabalho. Além da minha doença com o Botafogo, meu fanatismo pode ser um Botafogo e 15 de Piracicaba. Eu vou assistir, mas é só isso. Não espero nada desse jogo, nada. Vamos tomar um pau do Flamengo. É torcer para ser um pau pequeno. Desculpa o trocadilho infame. Que não seja uma, né, empalada violenta. Seja 2-0, no máximo. Para passar de boa, não ficar algo histórico, né? Porque Leiria não tem como. Ah, mas o culpado é quem botou o Leiria lá. Ok, já entendemos isso. Já falaram 1 milhão de vezes isso, já entendemos. Agora, dito isso, o Leiria também tem culpa por ser um completo incapaz. Completo analfabeto tático, se esse termo pode existir. Um cara que não tem a mínima capacidade de olhar para um campo e enxergar um jogo de futebol. A gente assistindo o jogo percebe quais são os erros crassos do time do Leiria, que é um bando em campo, um bando. O Leiria me faz sentir saudade do Lúcio Flávio. Isso é uma coisa que eu nunca pensei que fosse sentir. É inacreditável. O Leiria é 1 milhão de vezes pior que o Lúcio Flávio. Então, é torcer para que bata um pouco na gente no meio de semana contra o Flamengo. Sobre o jogo, cara, como eu falei, é um bando. Não vi nenhuma diferença do bando em campo com os titulares e o bando em campo com os reservas. A diferença é que os titulares têm mais qualidades individuais, coisa que os reservas, logicamente por serem reservas de um elenco que está sendo montado ainda, eles que devem ser terceiros reservas no decorrer do ano quando os reforços chegarem, é lógico que esses caras têm uma técnica muito menos apurada que os titulares. Mas só essa diferença, porque taticamente eu vi um bando com bons jogadores no meio de semana contra o Nova Iguaçu e vi um bando com jogadores muito fracos hoje contra o Madureira. Então, taticamente o time não existe. É um cata-cata que entra em campo com um cara que me faz ter nojo. Eu vi Marlon Freitas, se não me engano, cuiabano, e o outro, quem era outro jogador? Cara, é Marlon Freitas, cuiabano, e tinha outro jogador dando instruções na beira do campo pro time. Não era o técnico. Tinha 3 jogadores, eu não lembro quem era o terceiro jogador, cara. Era o cuiabano, o Marlon e o Gregory. Cuiabano, Marlon e Gregory dando instruções pro time dentro de campo, eles na beira do gramado, fazendo trabalho de técnico. Isso é surreal, cara. É surreal. Tem culpa o Textor que permitiu isso, tem culpa a equipe a diretoria de futebol que está vendo e nada faz, e tem culpa o Leiria porque é um completo incapaz. É um incompetente, é um inapto, ele é ridículo. Fico por aqui. Ah, você vai falar, tá revoltado porque é carioca. Cara, como eu falei, por mim, nem pra Taça Rio ia. Como não tem como ficar mais em nono, é muito difícil isso acontecer, que fique pelo menos ali entre o quinto e o oitavo, a Taça Rio, se poupe de jogos difíceis e tensos, como um clássico contra o Vasco, ou um clássico contra o Flamengo, um jogo contra o Volta Redonda, time de Série B. Vai pegar jogos de time de Série D ali, pra jogar treinando, né? Fazer o feijão com arroz. Poupar até o time de vez em quando, porque as finais e semifinais do Carioca serão pertinho da estreia da fase de grupos da Libertadores. Então, poupar o time nesses jogos, poupar o time numa semifinal de Carioca contra o Flamengo, por exemplo, não dá. Então, é melhor ir pra Taça Rio, pegar um Madureira de novo, do que pegar um Flamengo e prejudicar a Libertadores por causa disso. Fico por aqui, tá? Tô nem aí pro Carioca, mas a minha revolta é de, até agora, termos Leiria à beira do campo. Quer dizer, não termos Leiria, porque não tem ninguém, né? Quem tá na beira do campo é o Gregory, é o Marlon e é o Cuiabano, não é o Leiria. Então a minha revolta não é com o resultado do placar do jogo contra o Madureira. Tô nem aí. A minha revolta é com a bagunça que tá o Botafogo. Pessoal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho
vai receber avisos cada vez que publicar conteúdo novo aqui no canal. Temos também 4 planos de membros, tem de 5, de 3, 15, vários valores diferentes, cabe todos os bolsos. Você ajuda muito o canal aqui mensalmente a ser o maior em número de horas de conteúdos postados no mundo, vamos dizer assim. Eu acho que nenhum canal no mundo posta tantas horas de conteúdo quanto nós. Somados aí Corujão, live pós-jogo, 1, 2, 3, 4 vídeos por dia. Você tem muitas horas, tem aí por 15, 16 horas de conteúdo diário sobre Botafogo. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.